O judeu e a sua relação com o sucesso é muito boa. As suas crenças não são limitantes. Os seus filhos aprendem desde cedo os conceitos do sucesso. Por eles priorizarem também a educação, o futuro colabora com esse empreendimento. Crianças que têm pai que é destravado. Certamente as crianças aprendem os conceitos. Há uma necessidade muito grande de entendermos um pouco a questão da mentalidade, porque os judeus eles cuidam da mentalidade deles e das suas crenças, e quando há bloqueios se observamos nos comportamentos é ali que mora os conflitos. Crença que os judeus carregam o culto. A educação são muito forte. As suas comunidades estão cheias de pessoas intelectuais, pessoas que têm bastante informação. Isso de uma certa forma ajuda a fortalecer muito a cultura do incentivo à inovação e transformação. Interessante também que os judeus, eles são inventores colaboradores de vários projetos em volta do mundo. A cultura que é implantada desde cedo na mentalidade dos judeus, para eles não tem medo de criar, inovar, transformar, precisamos seguir a mesma visão. Se quisermos se destacar e trazer algo novo, é muito importante, porque a crença ela já vem sendo criada com esse povo judeu. 1. Os judeus criam seus filhos para serem pessoas preparadas para o sucesso. Primeiro ponto de tudo é que, em 5.000 anos de história, o povo judeu nunca soube o que é analfabetismo. Aos 13 anos, o adolescente é obrigado a ler um trecho da Torá, o livro sagrado, em público, em uma cerimônia chamada de Bar, ou Bat Mitzvah. Portanto, toda criança deve saber pelo menos uma língua escrita. Assim que começam a andar e falar, as crianças pequenas também começam a receber ensinamentos básicos sobre a vida, dentre os quais a importância da independência. As famílias judaicas têm em mente que as crianças terão sucesso na vida se acharem que podem fazer qualquer coisa. Nos restaurantes israelenses, por exemplo, é comum vermos crianças pequenas comendo bife por conta própria. E isso acontece porque as crianças podem fazer qualquer coisa por conta própria, assim que forem fisicamente capazes de fazer. Para se tornarem independentes, os esforços das crianças devem ser reconhecidos e apreciados. Se uma criança começou uma atividade, seus pais devem apoiá-la e encorajá-la. Se ele não for bom naquilo, os pais vão dizer Kol hashalot kashot, que significa todos os começos são difíceis, ou tudo é difícil antes de ser fácil. As famílias judaicas não compensam seus filhos com doces, mas sim com confiança. Os pais confiam às crianças tarefas que elas podem fazer sozinhas e dizem que é ela que está fazendo um bom trabalho. Os pais judeus reconhecem e recompensam qualquer conquista de seu filho, mesmo que seja um rabisco numa folha. 2. Amor ao estudo. Das 613 mitzvos, as regras da vida judaica, uma das mais importantes é estudar, principalmente a Torá. Mas para além de estudar a Torá, os judeus são ensinados a amar e estudar todo tipo de ciência, filosofia, letras, psicologia, matemática, física, química, idiomas. E não é fazendo faculdade de tudo, mas sim sentando na cadeira e abrindo um livro. Os judeus estudam pelo menos 2 vezes por dia. E a coisa funciona mesmo. Dias atrás, um amigo judeu entrou em uma conversa profunda comigo sobre a teoria da relatividade de Einstein e quântica. Meu professor de física nunca conseguiu fazê-las parecer tão interessante na escola. Os judeus acreditam que as leis da natureza são as leis de Deus. Por isso, eles se engajam no estudo de todas as ciências. Outra questão é que os judeus foram perseguidos por centenas de anos, e por isso, aprenderam que podem arrancar suas terras, propriedades, mas não o que está em sua cabeça. Então, obter conhecimento, acima de tudo, é a garantia de sobrevivência. 3. Ser sócio de Deus. Na Torá está escrito que o homem é criado à imagem de Deus. Em razão disso, o judaísmo crê que se Deus é o criador do mundo, o homem é criador no mundo também. Ao homem foi dada a essência divina para ser um parceiro de Deus no ato da criação. A Midrash, livro de contos do judaísmo, diz que tudo o que foi criado, durante os 6 dias que Deus criou o mundo, ainda requer trabalho. Portanto,
O homem deve aperfeiçoar as coisas já existentes por meio do domínio dos recursos materiais, do trabalho e da inovação. No judaísmo, o trabalho, a atividade criativa e a inovação são caminhos pelos quais a imagem divina é expressa. Por isso, desde criança, o judeu é ensinado que não se deve reproduzir, mas sim inventar. As crianças são ensinadas a olhar sempre com uma ponta de desconfiança aquilo em que todos acreditam, bem como a dar uma ponta de crédito a ideias ou projetos que todos desmerecem. Não é à toa que, desde seu lançamento, em 1901, o Prêmio Nobel foi conferido a mais de 140 judeus. Os judeus são ensinados a reverenciar a criatividade intelectual. Os judeus acreditam que o conhecimento do passado sempre pode ser aperfeiçoado e melhorado. Não há nenhum segredo dos judeus escondido na genética ou escolha divina. Só o óbvio, culto à educação. Todo judeu dá importância máxima à educação de qualidade, pois, para eles, o conhecimento é a base para a prosperidade. 4. Um judeu nunca gasta tudo o que ele ganha. E, em hipótese alguma, um judeu gasta mais do que ele ganha. E isso inclui não estourar o cartão de crédito, não fazer excessivas compras parceladas, evitar comprar coisas que não se pode pagar à vista. Baal Shem Tov, um dos maiores rabinos de todos os tempos, também pregava o desapego às coisas materiais. O povo judeu sempre teve de se adaptar a diversas condições diferentes e passou por problemas vistos como sem solução. Por isso, a visão dos judeus em relação às coisas materiais é diferente. Ele ensinava algo que hoje poderia ser traduzido mais ou menos para: sempre pense se você realmente precisa daquela coisa antes de comprar. E só compre se depois de pensar mais de uma vez, você ainda achar que realmente precisa. 5. Pensamento acerca da abundância. Todo judeu é ensinado a dividir tudo o que ganha de forma tripartite. A. Aos 3 para viver. B. Aos 3 para reservar, investir. C. Aos 3 para fazer o bem. Um judeu sempre tem dinheiro guardado. E ainda que em tempos difíceis não consiga guardar um 3, o judeu, pelo menos, sempre vai guardar o suficiente ou o que ele puder guardar. O importante é ter a reserva e ter investimentos. Há 300 anos atrás, a Torá já ensinava a importância de poupar e investir. Para além disso, a acumulação de riquezas é vista como uma virtude, como uma bênção. Inclusive, a Torá descreve com muitos detalhes a riqueza dos patriarcas Avraham, Yitzhak, Yaakov, Abraão, Isaque e Jacó. A riqueza acumulada honestamente é sinal de grande esforço, habilidade e sucesso em ser sócio de Deus no processo criativo. O indivíduo rico não é aquele que tem muito dinheiro, mas é aquele que foi bem-sucedido em expressar a imagem e semelhança de Deus como Criador. Isto porque, se o homem participa do processo criativo e se o faz através de um trabalho ético e honesto, ele é abençoado com o resultado desse trabalho. O resultado desse trabalho é a riqueza, e sim, ela deve ser tratada como uma bênção, e por ser uma bênção, não deve ser desperdiçada. Em resumo, os judeus estão sempre cuidando com inteligência daquilo que têm em abundância. É importante esclarecer que a acumulação de riqueza não está relacionada com a mesquinhez. A Torá também ensina a doar. Há um dever de cuidar dos mais pobres, através de doações. A Torá ensina o mandamento da tzedakah, ou caridade. Não deves fechar a mão para seu irmão necessitado. Devarim 15, 7, 8. O papel do homem no mundo não é só trabalhar, criar, inovar, acumular riquezas, mas também cuidar do próximo mais necessitado. Inclusive, o maior nível de caridade judaica é achar um emprego para alguém. Ademais, os judeus têm uma fé muito interessante sobre compartilhamento, não somente em relação à doação de dinheiro em espécie, mas ao compartilhamento das coisas em geral. Por exemplo, se você encontrasse uma forma de ganhar muito dinheiro, você guardaria o segredo às 7 chaves, temendo que outra pessoa encontrasse